mensagens edificantes. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração a sua existência é mais existente do que qualquer coisa neste mundo. Então vamos lá então a leitura da palavra de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. E diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras são muito mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse, e para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes do que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tende, retende agora e ao que venha, porque eu vejo todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas, e mais ao que vencer, e guardar o fim, até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso do oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Igreja de Tiatira, o tempo acabou. Aleluia, glórias a Deus. Deus sempre adverte a qualquer igreja antes de cobrar a essa determinada igreja. Antes de Deus vir requerer qualquer coisa de qualquer denominação ou do sacerdote que está na direção daquela congregação, Deus primeiro ele adverte através de revelação. Deus primeiro ele mostra que para que aquela pessoa, se não se arrepender, o tempo vai estar acabando. Porque Deus dá oportunidade ao homem, dá tempo ao tempo para que ele venha olhar para os seus caminhos e para que venha entender que o tempo dele está esgotando, porque também a paciência de Deus tem limite, a não ser que, como eu falo para você nessa tarde, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, mas Deus, para que se cumpra a sua justiça, Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Eu entendo uma coisa: Deus, antes de determinar nos céus que o tempo acabou para aquela determinada igreja, ele primeiro avisa, ele primeiro usa seus servos, usa os seus profetas, e depois que aquela pessoa que ouvir, se não observar a revelação da parte de Deus e não quiser se arrepender, Deus aí ele entra com providência e começa a agir com a sua justiça.
Aleluia, glórias a Deus. E com base no que eu vou falar, eu vou trazer algo para você que você já viu a olho nu, a olhos visíveis na sua frente. Quantas e quantas igrejas que começaram bem e logo acabaram. Quantas e quantas igrejas que Deus enviou o profeta até lá, e o profeta entregou o recado de Deus, e eles até falavam assim: a meninice, que é isso? Isso não é Deus não, isso não é isso, aquilo outro. E depois de tempos mais tarde, após o profeta ter entregado, e aquelas pessoas não tiveram observado aquela revelação, antes de mais nada julgar o profeta, como a Bíblia diz, que não é para julgar o profeta, mas examinar a profecia, e não examinando a profecia, veio a destruição para aquelas determinadas igrejas. Quantas igrejas que já cheguei a ouvir, que acabaram, irmão, começaram tão bem, e de repente acabaram, sabe por causa de quê? Porque seguiam segundo os seus próprios pensamentos, achava que Deus não usava os seus servos. A Bíblia diz que Deus tem profeta que Ele usa. A Bíblia diz que quando Deus chamou Jeremias, ele estava no ventre de sua mãe, antes de ele nascer, Deus o conhecia e falou: eu te apresento como profeta a nações, para você profetizar, para você anunciar. E ele tão somente ele falou assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus repreendeu falando: não diga que é uma criança, fala tão somente, abre a tua boca que eu encherei, e eles vão ouvir da minha parte as revelações. Então somente, irmão, é o que nós vemos no tempo de agora. Quantos profetas novos têm se levantado para pregar o evangelho, e esse monte de profeta velho que anda por aí acha: não, e que negócio é esse? Isso aí é coisa do passado, estamos na época da graça, Deus não vai fazer, senão não vai fazer. Aí não observa, não escuta a voz de Deus, aí vem a ruína e a desgraça para aquela determinada congregação. Porque se Deus levantou tal profeta, e se Deus o revelou para entregar, Ele entrega. Porque profeta que é profeta mesmo, irmão, não leva recado para casa não. Se Deus deu, Ele entrega do jeito que Deus deu, e vai embora contente. Assim aconteceu com Isaías. Isaías caminhando, e ele indo caminhando, Deus falou com ele: Isaías, vai até o rei Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Então somente Isaías subiu e foi lá ao palácio e falou com o rei: Rei, coloca a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerás e não viverás. Aleluia, glórias a Deus. Sabiamente foi o rei, ele usou de sabedoria, observou a profecia, examinou a profecia e não julgou o profeta. O que ele fez? Ele foi orar. A Bíblia diz que ele virou para o lado e começou a orar: Senhor, eu fui fiel a Ti, Senhor, eu sempre temia Você, observava os Teus mandamentos, eu sempre andei em integridade e fazia o que era reto. Então somente, irmão, após ele ter orado muitíssimo, sabe o que aconteceu? Do mesmo jeito que a revelação desceu do céu para cá, para Isaías, e Isaías entregou porque não era dele. Então somente após o rei orar, a oração dele subiu para o céu, e após a sua oração ter subido, desceu de novo do céu para cá, e Deus falou para Isaías: volta lá e fala para ele que os anos de dia vai ser acrescentado 15 anos para ele de vida, e ele vai viver muito mais, e todos os teus inimigos eu vou julgar eles por terra. Aleluia, glórias a Deus. Além do homem ser acrescentado o seu tempo de vida muito mais do que ele imaginava, que Deus fez por ele, irmão. Então somente Deus ainda pegou todos os seus inimigos e ainda jogou por terra. Mas continuando dentro da palavra de Deus, com o seguinte tema: igreja de Tiatira, o tempo acabou. Deus vai dando tempo ao tempo para que o homem venha se arrepender, para que o homem venha se chegar a Ele. E a maravilha dos céus, quando o homem ouve a voz de Deus e observa as revelações que vêm do Altíssimo, ele se arrepende, ele entra num caminho reto, porque sabe que se não entrar, a consequência vai ser muito grande. E a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Aleluia, glória a Deus. Essas são as revelações contidas, é algo que vem descendo do céu para cá, sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. São coisas que não vêm do acaso, mas vêm da parte de Deus, porque quando Deus autoriza e assim fala para o seu servo profetizar, é para ele profetizar, ele tem que entregar do jeito que Deus manda, porque profeta que é profeta, o que eu falei eu vou tornar a repetir agora, tem que entregar o recado de Deus do jeito que Deus quer.
Aleluia, glórias a Deus. Isso é só a introdução, irmão. Vamos lá então, versículo 1 diz assim, do capítulo 2 de Apocalipse: e ao anjo da igreja que escreve, da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Irmão, daí para frente agora é com Jeová, com Jeová e conosco. Vamos lá então. A Bíblia diz que Deus entregou falou com João na ilha de Pátima e entregou aquela revelação e falou: escreve aí, João, escreve e envia para a igreja de Tiatira, que o tempo para ela acabou, o tempo de se arrepender que eu dei, ele não queria se arrepender. E João então somente escreveu e enviou a carta, mas antes de mais nada ele contou a história, dizendo que Jesus Cristo tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzente, igual ao latão reluzente. E eu quero dizer para você uma coisa: esta carta foi direcionada para aquela época, mas serve para a época de agora também. Quantas igrejas, irmão, que os seus tempos já se acabaram também, e Deus está dando oportunidade. Algumas, por não querer observar as profecias dos profetas, se destruíram acabando-se, fecharam-se a porta. Era necessário e outras pessoas lá para poder abrir. Tem lugar, irmão, que Deus selou de uma tal maneira com ruína, que há pessoas que vão lá tentar colocar culto, tentar abrir aquela congregação e não conseguem ir para frente. Sabe por causa de quê? Porque Deus já decretou que naquele lugar não vai ter mais lugar de adoração, porque antes de mais nada havia um povo ali que não queria ouvir as revelações, não queria temer a Deus e queria seguir segundo os seus próprios caminhos. Aleluia, glórias a Deus. E é o que Deus vai fazer. Mas vamos lá, continuando. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo está lá no céu, mas ele falou: onde tiver um ou dois ou três reunidos no nome dele, ele está presente. Ele foi para o céu, mas falou para o Espírito Santo: desce, porque ele não deixaria a gente sozinho. Ele sabia que as coisas iam ficar sérias nessa terra, porque estaríamos entrando e batendo de frente com o cão. E logo logo você vai saber a história também dele, porque entendemos, irmão, que entramos em batalhas espirituais, e quando entramos no âmbito espiritual, o homem que está na carne, nem digo nem mais na carne, já chegou no osso, aí não entende as coisas do espírito, não sabe discernir, está tão agarrado ao material, que quando se levanta um profeta novo para profetizar, aí vem esses profetas velhos, mas não é assim não, irmão, eu tenho mais experiência, o negócio é assim. Cuidado que desse jeito você vai espantar o pecador. Não espanta não, amigo, porque a Bíblia diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Agora quem não é, não ouve, porque aquele que cair pro céu sabe que tem que entrar na direita com Deus e se endireitar para morar no céu. Aleluia, glória. Irmão, se depender de mim para fazer rodeio, para chegar onde eu tenho que falar, eu não vou fazer rodeio não, eu já vou direto ao assunto. A Bíblia diz que a esquerda vai ficar os que vão estar condenados, e a direita vai ficar os que vão ser condenados. Você é um esquerdinha ou você é um direitinha? Entra na direita com Deus para poder morar no céu, porque você também faz parte da salvação para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo está vendo tudo isso. Ele está vendo e um dia vai cobrar. Então entenda uma coisa, você que é sacerdote. Então entenda uma coisa, você que é pastor. Então entenda uma coisa, que você que é ministro. Quando eu falo aqui, não é querendo desfazer de vocês. Quando eu falo aqui, não é querendo nem afrontar vocês. Eu quero deixar para vocês um alerta da parte de Deus, que eu, como profeta novo, o Senhor tem colocado coisas nos meus lábios que eu mesmo não teria com pensamento natural, eu não teria coragem de falar, mas com o pensamento e ligado no Espírito e entrando no âmbito espiritual, eu falo para você: Deus confiou em vocês, Deus confiou a vocês algo que os anjos queriam fazer. Apacenta as ovelhas, porque Deus precisa de vocês para alimentar o seu povo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que é isso, irmão? Se é por falta de conhecimento, então por que não vamos pregar mais? Se é por falta de conhecimento, por que vamos aposentar o cajado? Porque se Deus confiou em nós, temos que honrar aquilo que Deus confiou. A Bíblia diz que foram 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, e cada uma igreja tinha uma cobrança e exortação, e em cada igreja tinha gente fingindo ser uma coisa que
não era, mas era necessário ter o discernimento espiritual. E para nossos tempos de agora, irmão, é a mesma coisa. São vários tipos de igreja que eu não vou falar o nome, mas tem que se despertar, porque o maior valor na vida de um homem é observar a palavra de Deus para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Agora diga que é mentira. Diga que é mentira. O povo está sendo destruído por Satanás, por falta de conhecimento. Satanás, ele conhece, irmão, as sagradas escrituras de Gênesis a Apocalipse. Ele só não conhece uma coisa. Isso ele não conhece. É os mistérios de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo falou que ia para a crucificação, ninguém que o cão entrou, irmão. Ninguém que o cão entrou em Pedro, usou os seus lábios. E usando os lábios de Pedro, e Jesus falou, eu tenho que ir para a crucificação. Eu tenho que ir, vai acontecer isso, isso, isso. E o diabo entrou em Pedro, usando a sua boca, falou assim, Senhor, tenha dó de ti, Senhor. E Jesus Cristo falou, para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces os mistérios de Deus. Irmão, tu tem um mistério. Tu tem um mistério, um segredo com Deus. Não revele a ninguém. Não revele. Principalmente você que é profeta novo. Cuidado com os profetas velhos, que em vez de trazer palavra de vida para você, vai acabar com o teu ministério e você vai parar por aí. Aleluia, glórias a Deus. Guarda-se. Deus te mostrou a revelação profunda e profética, deixa Deus te usar, e o resto ele garante enviando um anjo para te guardar. Mas no versículo 2 diz assim, eu conheço as tuas obras, e a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maior do que as primeiras. Deus sabe a vida de cada um de nós, Ele sabe o nosso andar, Ele sabe o nosso caminhar, Ele sabe quem nós somos, irmão. Eu não pedi para ser pregador, eu não pedi para ser crente, mas Deus, quando olhou do céu para cá, Ele me viu lá no mundo, Ele viu que eu tinha uma vida desgraçada e miserável, Ele via que eu só vivia em baile funk, eu só vivia nessas coisas e achava que estava curtindo. Se não chegasse uma pessoa um dia e pregasse o evangelho para mim, eu ia morrer e ia padecer no inferno. Eu me lembro uma certa vez que eu estava caminhando e eu cheguei para uma determinada pessoa e falei assim, olha, se eu dependesse de vocês para ir para o céu, a minha casa seria um inferno. Mas por causa de quê? Vocês nunca pregaram o evangelho para mim. Chegava para mim, só falava das coisas desse mundo, só falava das coisas materiais, mas do evangelho nunca pregava, nunca falaram de Jesus, nunca quiseram me levar para a igreja. Antes só falava das coisas desse mundo, de coisas materiais. Esquece o material e vá fazer a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus, irmão. Era para mim estar no mundo até hoje, sabe por causa de que eu não estou? Porque eu observei os mandamentos de Deus, porque um dia chegou um profeta até mim e falou assim para mim, conserta a tua vida, entra para a igreja, aceita Jesus Cristo, porque Deus tem uma obra na tua vida. E eu, que negócio é esse? Que negócio estranho, que negócio de Jesus é esse? E com o tempo eu fui fazendo a obra, fui caminhando depois de convertido, eu fui vendo que o negócio era sério. Há o reino das trevas e o reino de Deus. O reino das trevas, irmão, luta de um tudo para que o homem seja cego, e se cumpre o versículo que diz, o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos para que não resplandeça e nem veja a glória de Jeová. Aleluia, glórias a Deus. Agora diga que é mentira minha isso. A Bíblia diz aqui, ó, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Deus conhece desde o nosso nascimento até a hora que nós vamos partir dessa vida para outra. Ele sabe quem está fazendo a obra e quem não está. Ele sabe quem tem a vida mais materialista do que a vida espiritual. Ele sabe quem vai subir e vai ficar. Os tempos estão sendo abreviados, a Bíblia diz, por causa dos escolhidos, para que eles possam ouvir e ter a oportunidade
de ouvir o evangelho, porque naquele dia não vai ter desculpa. Quando chegar lá nos céus, ninguém vai falar assim: ah, ninguém pregou o evangelho para mim, ninguém falou de Jesus para mim. Senhor, deixa eu entrar no teu reino, Senhor, deixa eu entrar aí. E Deus vai falar: apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia, glórias a Deus. Agora, quando você começa a trazer um evangelho de vida, um evangelho que vem edificar a pessoa, aí chega esses montes aí, tá na frente. Não, irmão, você não pode pregar desse jeito, você não pode falar assim, isso vai espantar o pecador. O que espanta o pecador, sabe o que é? É o mundanismo que entra nas igrejas, é as coisas que começam a alargar, coisas que no meu tempo, irmão, não podia fazer isso, aquilo, outro, e agora tá podendo tudo. No meu tempo eu falava assim, eu fui ensinado, irmão, quando eu me converti, que tinha que ser crente mesmo, que o crente tinha que ser diferente, ele tinha que fazer a diferença, mas hoje está diferente. Meu Deus do céu, mas Deus está olhando do céu e Ele já vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu vim para Jesus, irmão, quando eu vim para Jesus Cristo, eu tinha o meu cabelo grande, usava o meu brinco na orelha e andava todo só de bermudão, andando para aqui, para lá, de lá para cá, e achava que estava abafando. E quando chegou determinado dia que no meu encontro com Deus, Deus falou comigo e falou intimamente, depois de experiência, falou: arranca esse brinco da orelha, tira esse cabelo grande, porque tu vai ser sacerdote e profeta. Mas que isso, Senhor? Tem lá o Sansão, o cabelão dele, agora tira esse cabelo daí, porque tu vai ser profeta para profetizar e pregar a minha palavra. Aleluia, glórias. Um dia vai prestar conta com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ele conhece as nossas obras, sabe quem nós somos. Mas continuando, versículo 3 que diz: mas tenho contra ti, que tolera Jezabel, meu Deus do céu, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituem e come do sacrifício da idolatria. Irmão, eu lendo a história de Jezabel, eu tive que voltar lá no Antigo Testamento esta madrugada para mim poder entender esta profundidade. Mas eu lendo a história de Jezabel, esta mulher era uma mulher miserável e feiticeira que perseguia os profetas, principalmente os profetas de Deus. A Bíblia diz que Elias, irmão, Elias pagou um grande preço com essa mulher. Essa mulher perseguia tanto eles, ele perseguia que às vezes fugir para a caverna, que o negócio ficava estreito mesmo, porque quando a mulher falava que ia matar, ela ia matar mesmo, mas ela se esquecia de uma coisa, que existe um Deus nos céus, que está olhando de lá para cá, e esses assassinos de profeta, um dia vai se encontrar com Deus, e Deus vai cobrar. Aleluia. Quantos assassinos de profeta há no nosso meio, irmão? Quantos que existem, que dizem, quando levantam alguém assim como eu, como outro, pregando o evangelho desse jeito, e diz como pode. Isso não pode ser assim. O evangelho tem que ser mais maneirável, o evangelho tem que ser mais light, vai formar um emprego lá então, porque entendemos uma coisa: o evangelho é pregado do jeito que ele é, porque reis, profetas e sacerdotes queriam ver o que nós vimos agora. Nós vimos a glória de Deus, sabemos que Jesus Cristo salvou o homem, e o Espírito Santo hoje não é dado por dose, ele é derramado sobre toda a carne, para que possa profetizar, ter visões e ver a glória de Deus. Aleluia. Mas não se preocupe, profeta, te mataram, Deus vai te ressuscitar nessa tarde, e você vai voltar a profetizar, você vai entender que Deus está do teu lado. E a Bíblia diz, irmão, que o fim de Jezabel, daquela mulher miserável e feiticeira, irmão, foi muito triste, porque a morte dela, ela foi jogada de cima do palácio, e caiu lá embaixo e se espedaçou, e ainda veio a carruagem do rei, passou por cima dela, e porém, o que Elias profetizou para aquela mulher, se cumpriu. Sabe o que ele profetizou para ela? Que ela ia morrer, e os cães iam comer o seu corpo. E assim que ela morreu, sabe o que aconteceu com ela? Ela caiu lá embaixo, e o rei ainda falou assim: esta mulher filha de rei, meus servos e meus criados, vai lá enterrar ela. Quando eles chegaram lá, irmão, os cães já tinham comido toda a parte do corpo dela, menos as mãos e os pés, e só tinha ficado só a caveira. Isso acontecerá
com todos aqueles que perseguem os profetas de Deus. Deus vai dar tempo ao tempo para que possa se converter, mas a hora que Deus falar lá em cima, o tempo acabou, igreja de Tiatira, o tempo acabou, aí vai vir a providência de Deus para livrar o seu servo que está sendo perseguido. Aleluia, glórias a Deus. Cuidado, 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 não persiga os profetas de Deus, porque se você está perseguindo, um dia Deus vai te perseguir, e aí vai ser triste para você. É melhor você ficar na tua e engolir seco que está sendo entregado pelo profeta, do que você perseguir ele, porque se você persegue, um dia vão te perseguir, porque a lei da semeadura de Deus está em validade. Quem planta, colhe. Se plantou perseguição, vai colher perseguição. Aleluia, glórias a Deus. Cuidado, cuidado. Mas no versículo 21 diz assim: e dele tempo, para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. A prostituição, irmão, tem várias diretrizes. O homem pode estar se prostituindo, adorando uma imagem. O homem pode estar se prostituindo, saindo com várias mulheres, quando a Bíblia diz que ele tem que ter uma só, porque se ele é homem e cabra macho, ele tem uma só e glorifica ao Deus que fez o céu e a terra. E não vou mais além disso não, fica para a próxima, nós vamos mais além, mas se Deus der aqui agora, nós vamos, que não foi dado. Mas vamos lá então. A prostituição é você se afastar das coisas desse mundo, de tudo que o mundo oferece, que vai entristecer o teu Deus. Deus, quando olha lá do céu para cá, irmão, ele vê você e a mim, e ele quer, sabe o quê? Que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade, não dividido, uma hora na igreja, outra hora no mundo, uma hora na igreja, outra hora no mundo, uma hora com Deus e outra hora com Deus de Baal. Deus é Deus e o resto é Baal, então adora a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 22 diz assim: e eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Interessante, vou relembrar de novo que eu falei de Jezabel. Jezabel, na hora que o rei vinha, Deus falou para o rei assim, recado de Deus também, o rei não volta atrás. Deus falou para o rei assim: você vai lá, vai destruir Jezabel e toda a família de Acabe. E o rei foi para fazer isso. Interessante que Jezabel, se você for ler lá em 1 Reis, onde está escrito, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37, você vai ler lá que ela se pintou todinha, ela se fantasiou, ficou igual uma palhaça, toda pintada, então ela se fantasiou. Vai ler lá, está escrito lá em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 a 37. Eu não estou trazendo os costumes, estou falando que está escrito. E ela estava lá, se pintou todinho, para poder tentar enganar o rei, para poder também jogar ele por terra, através da sua prostituição. E de repente o rei chegou lá, o rei chegou só com uma determinação da parte de Deus, que era destruir ela e destruir toda a família de Acabe, porque estava matando os profetas que vinha da parte de Deus. Elias foi um que sofreu com essa mulher, irmão. Vira e mexe, tinha que ficar correndo, e Deus falava para ele: volta lá e profetiza. Se é Deus que está mandando, eu vou, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia, glórias a Deus. Então somente o fim dela foi muito triste, porque Deus, quando ordena, irmão, lá do céu, a ordenança, o fim da vida de um ser humano, não adianta querer correr não adianta querer ter toda a riqueza do mundo e querer pagar a morte para que ela não venha te levar, porque quando vem o recado lá do céu: o teu tempo acabou, tu vai partir, não tem como fugir, a não ser se você orar e tentar comover o coração de Deus, como fez o rei Ezequias. Fora isso, partirás quando Deus determinará. Aleluia, glória a Deus. Igreja de Tiatira, vigia, o teu tempo está acabando.
Mas no versículo 23 diz assim: e eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus pagará a cada um de nós segundo as vossas obras. Você já reparou quantas almas você ganhou? Você já reparou quanto tempo você fez aí a obra do Senhor? Faça a obra de Deus de coração, não por interesse, porque quando você faz de coração, a revelação da paz de Deus é maior. Agora, quando você faz por interesse, os teus tempos vai ser findado, tu não durará muito tempo, porque Deus quer verdadeiros adoradores, que façam sua obra em espírito e verdade. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, a vida triste do homem vai ser muito triste mesmo. Quantas pessoas que acham que Deus não está vendo? Quantas pessoas que acham que Deus não está enxergando? Quantas pessoas que acham que Deus não está registrando lá nos céus? A Bíblia diz que tudo Ele registra, tudo está registrado, porque nós fazemos parte de uma história, mas Deus quer que sim, todos nós fazemos uma história perfeita para Ele, pregando o Evangelho e anunciando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Aquilo que aconteceu com Ele não foi em vão, irmão. É muito mais real do que aquele filme que passou aí, que vocês viram, A Paixão de Cristo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas um dia eu vou querer ver por falta de tempo, que eu não tenho tempo ainda. Mas um dia eu vou ver esse filme para me ver, que dizem que é muito terror, que a parte que aconteceu na hora da morte de Jesus Cristo. Imagine lá no dia que aconteceu, que estava lá sendo humilhado por mim e por você, para nos dar a vida eterna, para a gente morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. E depois não vai dar nem para chegar lá no céu e vir com cara de Maria arrependida: Senhor, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Tu fez o quê? Eu mandei você pregar o meu evangelho, eu mandei você anunciar, eu mandei você cantar na igreja, eu mandei você tocar, ser um levita, e você preferiu o mundo, você preferiu seguir os seus próprios caminhos, e agora quer entrar no céu? Senhor, no teu nome eu profetizei, falei em mistério, curas e enfermos, e agora, apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Aleluia, aqueles que estão na igreja, irmão, faz tanta coisa, e você até pensa assim: como pode? Aquele irmão está assim, está assado, aquele pastor está assim, está assado, e Deus ainda está usando. É as misericórdias de Deus, irmão, é misericórdia de Deus, irmão. Mas sabe o que acontece? No último dia não entrará no céu, se não se arrepender, lá não vai entrar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso fica percebido, a salvação é individual. Versículo 24 diz assim. No 23 diz que Deus sonda a mente e os corações. Não se preocupa disso, não se preocupe que Deus está vendo. Mas no 24 diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto têm esta doutrina, e não conhece, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Que profundeza é essa, irmão? As profundezas de Satanás, sabe o que é? É o que eu estou passando para você aqui agora. Eu estou passando para você uma revelação a olho nu, você vendo, ouvindo a gente pregando nessa hora, e estamos passando para você algo do maligno, aos quais o seu nome se chama Satanás, que engana o homem quando entra com o caminho que parece ser direito, aí o diabo fala: não, pode ir por aí mesmo, não tem nada a ver não, Deus só quer o coração, e os demônios começam a tentar, começam a ajudar, é verdade, pode ir, Deus só quer o coração, não se preocupa não, fica de qualquer maneira na igreja. Aí sabe o que acontece? As pessoas sobem no arrebatamento e você fica, aí mais tarde fica o pensamento: como pode? Eu não fui porque não se arrependeu, porque lá no céu não entra pecado. Aleluia, glórias a Deus. E as profundezas de Satanás, irmão, é tremendo, é tremendamente tremendo. Para você que não sabe, o cão, ele entra no sapatinho de lã.
principalmente quando o homem ou a mulher tem o conhecimento da parte de Deus, não na profundidade, só tem o conhecimento. Aí como o cão é profundo, ele sabe usar nas profundezas para poder tentar enganar o homem, ele vem, aí começa a tentar, fala isso, aquilo, outro, não se preocupa não, esse crente maluco que está pregando aí agora, esse doido, isso aí é exagero dele, Deus só quer o coração, estamos na época da graça, não se preocupa não, pá. Aí começa a usar um monte de crente desligado, um monte de sacerdote desligado, um monte de pastor ou presbítero desligado, que está mais ligado nas coisas da terra do que nas coisas dos céus, porque quando está ligado nas coisas dos céus, ele entende que o suar da última trombeta da palavra de Deus está sendo tocado nessa hora, porque Jesus já vem aí. Aleluia, glórias a Deus. E eu vou passar para você algo para você entender. Chegaram para mim, uma pessoa, ela é do ministério, e ela chegou para mim e falou assim: irmão, maneira um pouco, irmão, agora você já pode ir devagar, porque as pessoas já conhecem, a pessoa já sabe que você é pregador, agora você demonstrou o que você é. Para, irmão, de pregar daquele jeito, senão tu vai acabar com o teu ministério. E eu olhando aquilo ali, eu falei, que é isso? Não estou entendendo. Aí depois eu me liguei, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo: vigie, meu filho, vigie, porque o que eu te entreguei na tua mão na base de revelação, tu pode perder. O que é isso, Senhor? É isso mesmo, vigie, porque Satanás vai tentar parar do ministério, dizendo que você já está conhecido, mas é melhor ser desconhecido pelos homens e conhecido por Deus, do que ficar desconhecido por Deus e conhecido pelos homens. Falei, então é assim, Senhor, então vamos lá então vamos pregar do jeito que o Senhor quer, porque se você entrou, irmão, não tem como sair, colocou a mão no arado, olhou para trás, não é apto para o reino de Deus, vá até o fim, ainda que você perca a cabeça que nem João Batista, mas prega o evangelho da parte de Deus. Aleluia, irmão. Quando eu entrei com o propósito para pregar neste lugar, não foi para querer aparecer. Quando eu entrei com o propósito para pregar nesse lugar, não foi demonstrar que eu tenho conhecimentos bíblicos, teológicos, filosóficos. Quando eu entrei para pregar nesse lugar, não foi para poder se apresentar que eu sou mais um pregador. Quando eu entrei para pregar nesse lugar, não foi para mostrar para vocês algo que veio deixar com vocês de cabeça, de boca aberta, mas foi algo da parte de Deus, foi uma revelação. Um certo dia Deus chegou até mim e falou assim: meu filho, está na hora de pregar, meu filho, está na hora de falar. Eu falei, que é isso? Eu não, deixa eu fazer a programação comum e normal mesmo. Não, prego o evangelho. Eu falei, Senhor, deixa comum. E de repente eu num certo dia numa igreja, e Deus levantou uma certa pessoa e falou: está na hora de você pregar o evangelho, porque eu tenho te consagrado e ungido, e tu não tem pregado o meu evangelho. E eu falei, e agora como pode? Eu prego ou não prego? E Deus falou, eu vou te dar a direção, eu vou te dar a visão, mas vigie, porque Satanás vai se levantar para tentar te parar, mas eu sou contigo. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro quando estava nos 40 dias da verdade, e de repente chegando no 25º dia de mensagem, aqui na Rádio Nova Geração FM, foi tanta pedrada, irmão, tanta perseguição, que eu resolvi parar, e de repente chegaram para mim e falaram: você não é um ministro, você não é consagrado ao ministério, você não pode pregar desse jeito, você não pode falar assim, o pastor que é o pastor não está falando, o sacerdote que é o sacerdote não está falando desse jeito, e por que tu está falando? Grande vai ser o teu preço, tu não é ministro. Aleluia. E quando eu ia parar, e de repente eu indo na minha limusine, a minha limusine de 2 rodas, e eu indo para Santa Cruz na limusine, e eu falei: Senhor, é verdade, eu não sou sacerdote, eu não sou um ministro, eu não sou pastor, eu vou parar de pregar, eu vou parar, Senhor. E de repente eu ia a caminho, e Deus abriu meu olho espiritual, e falou comigo em espírito, eu indo em cima da minha limusine, a minha bicicleta de 2 rodas, e eu indo, o Senhor falou para mim qual era o cargo da jumenta, quando ela profetizou para Balaão, conforme ela ia fazer o povo de Israel pecar. O cargo da jumenta, ela não tinha cargo nenhum. Qual era o cargo de Samuel quando ele foi chamado? Cargo de Samuel, eu não lembro de cargo nenhum. Qual era o cargo de Jeremias quando ele foi chamado? E Deus foi dando assim, qual era o cargo de um, qual era o cargo de outro. Quando eu chamo, eu já instituo como profeta, para profetizar
tomei um sacode espiritual da parte de Deus, e eu falei a verdade. Eles não tinham cargo, mas eles profetizaram, eles falaram da parte de Deus. Quero dizer para você nessa tarde, você que está me ouvindo, Deus não ia fazer eu lembrar disso aqui em vão. Deus já te constituiu e te consagrou e te ungiu como profeta para profetizar as nações, e você tem parado e não tem profetizado. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa tarde: você já é profeta, mas irmão, eu não tenho cargo eclesiástico. Não se preocupe com o cargo, prega o evangelho e Deus vai te honrar. Aleluia, glórias a Deus. Quando Deus chama, irmão, Deus confunde. Quando Deus chama, Deus confunde os homens sábios. Deus confunde os que têm conhecimento, que parece que tem. Porque se tivesse mesmo vergonha de conhecimento, eles pregavam o evangelho, anunciavam, para que nós possamos ganhar mais rápido este mundo para Jesus, e para que possa vir para a casa de Deus e arrancar as almas da mão de Satanás. Aleluia! O diabo não está brincando com ninguém. O diabo não está brincando com ninguém. A Bíblia diz que ele está matando, roubando e destruindo. E você também não se iluda não. Não se iluda não. Porque desde o momento em que você aceitou a Jesus, você já se tornou afronta para Satanás. Ele vai te perseguir, ele vai fazer de tudo para poder te tirar da igreja. Então não tem jeito, pregando ou não pregando, ele vai se levantar contra você. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa tarde: prega o evangelho, custe o que custar, deixe quem quiser falar, mas prega o evangelho do jeito que ele é, e Deus te dará as nações como profeta. Aleluia, glórias a Deus. Foi o que eu ouvi na minha caminhada cristã. Foi o que eu ouvi quando eu comecei a pregar aqui. E eu ouvia várias coisas, irmão. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus tem honrado. Deus tem honrado. Deus tem me guardado. Deus tem calado a boca do leão. Deus tem jogado pessoas por terra. Tem pessoas que estão em confusão até hoje e não entendem. Sabe por causa de quê? Porque tentaram entrar na frente da obra de Deus. Porque esta obra não é minha. Esta obra é de Deus. Quem sou eu? Não sou nada. Mas hoje estou conhecido por Deus como profeta para profetizar. Aleluia, glórias a Deus. E continuando: mas o que tendes, retenham até que venham. Continue pregando o evangelho. Prega o evangelho mesmo, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Quando eu quis parar, Deus falou: não pare, continue, não pare, continue, porque passamos ventos, irmão. Se eu falar para você que não, eu vou estar mentindo, porque todos aqueles que pregam, todos aqueles que querem morar no céu, Satanás persegue, usa até quem está desligado, quem está muito ligado na terra e desligado no céu. Quer dizer, o diabo começa a usar essas pessoas para tentar te perseguir, mas Deus te dá a vitória, Deus te dá a vitória. E essas pessoas, assim como aconteceu com Jezabel, se não se arrependerem, vai ser comido pelos cães, que são demônio e Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, prega o evangelho de boa mente. Pega o evangelho mesmo, pregue de boa mente. Quem não quiser pregar é problema, deixa pra lá. Mas faça a tua parte. Prega do jeito que você conhece. Não se preocupe em ter conhecimentos filosóficos. Não se preocupe em ter conhecimentos teológicos. Não se preocupe em ter conhecimentos eloquentes, de tão estrutura do conhecimento do homem. Se preocupe em ter conhecimentos de Deus. Medite na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e Deus vai te encher dos conhecimentos dos céus. E as revelações da parte de Deus virá até você, mas se prepare, porque grande vai ser a obra, mas Deus vai confirmar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler esses versículos aqui para fazer o fechamento. E ao que vencer, versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27, e com vara de ferro as regerás, serão quebrantados como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, glórias a Deus. Entendeste? Persevere. Persevere. Persevere até o fim. Deus vai te honrar. Deus vai te guardar. Este anjo guardião que está aí do teu lado, 24 horas por dia da parte de Deus para te guardar. Ele vai te guardar. Ele não vai te desamparar, porque Ele é ordenado e intimado por Deus para te guardar e livrar de todo mal. Eu me lembro quando a Bíblia diz assim, o anjo querendo vir pregar. O anjo queria vir pregar o Evangelho e Deus falou, não, tu não vai pregar, anjo. Tem a minha filha e meu filho. Tem eles podem pregar o Evangelho. Tem os pastores, se ele não quiser pregar, eu levanto os presbíteros. Tem os presbíteros, se eles não quiser pregar, eu levanto o diácono para pregar. Tem os diáconos, se eles não quiser pregar, eu levanto os obreiros. Tem os obreiros, se eles não quiser pregar, eu levanto os membros, que não tem nome, não tem cargo, mas tem coragem e disposição para pregar o Evangelho. Se eles não quiserem pregar, eu levanto a jumenta. Se a jumenta não quiser falar, as pedras clamarão. E se as pedras não quiserem clamar, eu vou entrar com providência, mas o Evangelho será pregado. Aleluia, glórias a Deus. Não tem jeito. Ou você prega a verdade do Evangelho, ou você vai ouvir a verdade do Evangelho. Um dos dois. De duas às uma. Ou você prega a verdade do Evangelho, ou você vai ouvir a verdade do Evangelho. Quer reger nações, quer reger nações, quer, conforme está escrito aqui no livro, quer poder, Deus vai te dar. Agora, após Deus te dar esse poder, flua Ele pregando o Evangelho na unção e autoridade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus quer te despertar. Deus quer me despertar muito mais. Deus quer nos despertar para uma grande obra. Cuidado com a ilusão do mundo, porque o mundo é ilusão e passageiro. O mundo é ilusão e passageiro. Satanás conduz o homem à fantasia, o ilude, mata e leva para o inferno. Deus não, conduz o homem à realidade, o salva e leva para os céus. Agora cabe a você escolher. É você quem escolhe. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se eu fosse ouvir, irmão, a A, B ou C, eu já tinha parado há muito tempo. Porque quantas pessoas que já são do ministério que já chegaram até mim, não tenho medo de falar não. Quantas pessoas que já são do ministério que já chegaram até mim e falaram, não, irmão, agora maneira, tu já está conhecido, o pessoal já te conhece, já sabe que tu é pregador. E eu falei, quê? Maneirar? Maneirar nada, tem que continuar pregando, porque se Deus confiou isso em mim, eu jamais vou desconfiar. Vou deixar Deus triste comigo por causa de A e de B. Porque se Deus confiou em você esse ministério, vai até o fim. Não agrade a ninguém, agrade a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem que honrar aquele que nos honra, que é Deus. A gente só dá honra ao homem quando ele tem honra de Deus. Quando ele tem honra e vergonha de pregar o Evangelho. Quer dizer, porque ele fica deixando de pregar o Evangelho e quer que tu para também. Agora, quando ele tem vergonha no rosto e prega o Evangelho, aí sim você honra ele, porque ele está com a honra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, que Deus possa falar mais forte ao seu coração e medite muito bem nessas palavras, porque não são minhas palavras, nada disso me pertence, pertence a Deus. E você que está ouvindo também, que se diz ser pregador, não estou jogando uma letra para você, mas um alerta. O que tu tem e o que tu sabe, tu conhece, não é teu, é de Deus. Então faça aquilo ao qual o teu Senhor de Deus para te dar poder, tu administrar. Então administre bem, pregando o Evangelho que Deus te revelou.
Aleluia, glórias a Deus. Tome cuidado com a oferta maior, porque a oferta maior tem matado a muitos homens de Deus espiritualmente. Essa oferta maior tem feito muita gente recuar, tem feito muita gente voltar atrás, mas graças a Deus que é momentos finais, princípio de arrebatamento da igreja, e os profetas novos vão se levantar para profetizar o evangelho da parte do Senhor. Por isso, profeta novo, vigie, porque aparecerá um monte de profeta velho, dizendo que tem experiência e não tem, para poder te parar. Cuidado que o leão pode acabar te tragando, e este leão se chama Satanás, conforme diz lá em 1 Reis, se não me falha a memória, no 1º e no 2º, que diz acerca do profeta velho e o profeta novo. Vigie, 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 porque tu faz parte dos profetas novos, que veio para pregar o evangelho da parte de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esse Deus é tremendamente grande, por isso temos que honrá-lo a cada dia e saber que Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Deus é Deus e o resto é Baal. Ele te abençoará, Ele vai contigo até o fim, ainda que todos te abandonam, ainda que você fique sozinho, mas Deus não vai te deixar. Honre a Deus e Deus vai te honrar. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e possa te iluminar a cada dia e te revelar o mais profundo da sua palavra, para que você possa entender e virar e se transformar um profeta da parte de Deus. Que Deus te abençoe e possa te abençoar a cada dia do seu viver.